está concluído para a sentença. Ainda não tem a sentença, mas está lá. Qual que é a dúvida que o Luiz perguntou para mim, para que eu viesse esclarecer aqui hoje, né? É o seguinte, independente, agora, nesse momento, independente da sentença que vier, seja ela favorável para a gente, seja ela favorável para a Coab, o processo não acaba, tá? E o porquê disso? Se eventualmente nós tivermos uma sentença desfavorável para a gente, nós iremos entrar com recurso. E da mesma forma a Coab, e a Coab também ela tem a obrigação legal de eventualmente, se perder, já entrar com uma apelação. Então, eu acho que pelo menos a pergunta que veio para mim era essa, tá? A dúvida. Então, o processo não acaba com essa sentença de agora. Ele vai ter uma sequência que é natural, tá? Independente do lado que tiver uma sentença favorável agora, tá? Haverão recursos. Então, normalmente, um processo como esse acaba geralmente em Brasília, tá? Mas é só para esclarecer, porque a gente sabe que algumas informações que acabam correndo aí, alguém fala, outro escuta, aquele velho telefone sem fio, cada um fala o que entende, vai replicando isso aí. Então, isso aí não é uma coisa muito legal. Eu sempre me coloquei à disposição de todos aqui, meu telefone, acho que é de conhecimento de todo mundo aqui. Tem dúvida? Fala com o advogado, vocês estão pagando o advogado. Não adianta pagar o advogado e perguntar para o camarada da esquina, né? Então, todo mundo tem o direito de me cobrar, de perguntar para mim o que está acontecendo. Todo mundo que entra em contato para falar especificamente do processo, sempre eu respondo. Nunca deixei ninguém falando da informação a respeito do caso aqui, tá? Então, com relação a isso aí, vocês podem confiar que haverá essa continuidade após a sentença. É claro que para a gente seria um motivo de muito orgulho a gente ter uma sentença favorável agora também, né? Mas assim, tudo pode acontecer no processo. Terminando essa parte, que é a primeira sentença, nós chamamos de sentença acólia do primeiro juiz, obrigatoriamente vai subir para o Tribunal de Justiça, tá? É obrigado, a Coab, mesmo que ela fale, não, o pessoal tem razão, eles estão lá há tanto tempo, o terreno é deles, né? Mas ela é obrigada por lei a entrar com recurso. E a gente, é claro, se for favorável para a gente, não tem nem que discutir. A gente entra também com recurso por cabível. Então, eu acho que o que eu tinha para falar aí hoje era basicamente isso com relação ao que você me indagou, né? Tá, a questão do processo da luz, o juiz aqui de Carapicuíba entendeu que ele não é competente para julgar essa questão. Ele entendeu que é uma questão que deve ser julgada, analisada na esfera federal. Então ele encaminhou uma redistribuição do feito. Tá normal, está em andamento. Demora muito esse processo? O da água, acho que demorou uns 6 meses aqui da associação, mais ou menos, não, Luiz? Mais ou menos. Deixa eu perguntar, nós tem mais medo mesmo assim da hora, e do nada os caras vêm aí com os tratores e arrancam nós, entendeu? Nós queremos saber se esse processo, quanto tempo demora, então, se a gente está podendo dar uma reformada na nossa casa lá e não vai destruir a segura. Essa coisa, entendeu? Então, o que acontece? O processo, ele é demorado. O nosso aqui é de 2017, 17 ou 19, tá? Então, pra gente, isso aí eu falo desde a primeira vez que eu vim aqui, ali na rua, ali foi na primeira reunião, eu sempre deixei claro que pra gente é importante que o processo demore o tempo possível. A questão de ligar a água aqui, tá? O que acontece? Para que a gente possa tentar um reúne, é importante que já haja uma certa estrutura na comunidade. Então, quando a gente tem uma água ligada de forma oficial, a gente está brigando para ter uma ligação de luz oficial. Então, o juiz, quando vai dar a canetada, fala: peraí, o pessoal lá já está praticamente assentado, mas no sentido de se perpetuar no local. Mas, o pessoal lá está na comunidade, estão fazendo a parte deles, então está fácil para fazer um reúno, que é o que aconteceu com a comunidade aqui de Carapicuíba. Eu não me recordo agora o nome da comunidade. E a gente que tem que fazer esses pedidos, não é o advogado, vai fazer tudo isso, entendeu? Então isso aí vai acontecer. A questão que você perguntou também, posso
fazer uma reforma na minha casa, vamos aumentar. Isso aí é uma coisa que eu tenho muito claro no seguinte ponto de vista. Se você está com uma condição naquele momento, está com dinheiro, é extremamente necessário. Por exemplo, você tem uma casa com 2 cômodos, precisa fazer mais um, por exemplo. Meu, se é necessário, você está com dinheiro, tu faz. Agora, se você perguntar para o advogado, o que você acha? Falar, na minha opinião, se for para fazer de bobeira, eu não faço. Porque a gente não acabou o processo. Então eu não estou aqui para iludir ninguém e falar, não, vamos lá, vamos construir, que aqui é nosso. Não é essa situação, entendeu? Então a gente tem que só observar isso aí. Beleza, obrigado. Doutor, com a experiência que o senhor tem de processos, vendo o nosso processo, o que o senhor acha que vai acontecer? Nós vamos ter algo favorável ou não? Eu acho assim, ó. Se nós vamos receber, tipo, um bolsa aluguel, se acontecer alguma coisa, um apartamento, esse tipo de coisa. Vamos lá. Entendi. Dentro da minha experiência, como a senhora bem colocou assim, eu acho que nós temos plenas condições de ficar. Nós conversamos com a secretária de habitação aqui de Carapicuíba, uma reunião que deu, o Walter, mais um pessoal da comunidade, nós vamos aqui na prefeitura. A própria secretária, ela entende que aqui é uma ocupação consolidada. Tá? Então, existem boas condições, boas chances de a gente permanecer aqui. Agora, vamos lá, deu tudo errado, mudaram a cabeça lá e vão tirar a gente daqui. Aí, haverá um outro processo, que seria basicamente a inscrição de todos os moradores em projetos habitacionais com prioridade, aluguel social, entre outras coisas. É claro que eu não estou aqui trabalhando para isso. Claro, eu trabalho para permanecer. Agora, na pior das hipóteses, também já automático o senhor já entra nesse processo para a gente. Na verdade, não é nem assim uma exigência nossa, nós não temos nem que pedir isso. Não, o próprio judiciário coloca essa situação. Eu tive recentemente, por exemplo, uma ação em Francisco Morato, que nós chegamos até o da ORP. O ORP é um órgão lá do Tribunal de Justiça que basicamente ele providencia os meios necessários para que haja uma desocupação. A gente foi para lá e eu já fui derrubado, uma derrota, né? Chegou lá na reunião, o Midan estava lá, até filmamos uma parte da reunião, a gente conseguiu reverter lá no da ORP, que era fim de linha, de uma tal maneira que a gente, na pior das hipóteses, a gente ganhou o prazo de 1 ano e 2 meses para permanecer no local. Só que ainda o juiz pressionou a prefeitura para que a prefeitura lá desaproprie uma área particular para dar para os moradores. Então a gente foi para uma derrota. Eu fiz até um vídeo aí sobre esse assunto aí nas minhas redes sociais. Foi show de bola. Então a gente estava indo para uma derrota. Agora aqui, a ideia é que todos permaneçam aqui. A ideia é que a prefeitura seja obrigada a colocar toda a infraestrutura aqui para que as pessoas permaneçam. Existem casos aqui que vai dar problema, tá? Porque as casas estão muito próximas ao córrego lá, isso pode ser um problema. Quantos metros pede? Então, aí tem uma discussão que é de 20 metros, de 30 metros, 50 metros, que depende da legislação que vai ser utilizada para esse análise, tá? Mas assim, isso aí pode ser um problema para quem está lá. Mas também existe a possibilidade da própria prefeitura canalizar o córrego ali e aí acaba meio que passando batido. Embaixo da rede também, aqui não tem muitos casos, mas seria também um grande problema, porque aí não seria nem questão de Coab mais, seria a própria... Exato, entendeu? Então o objetivo é permanecer, estamos trabalhando para isso. Não temos a sentença ainda, como eu falei, desde o dia 11/7 está concluído para a sentença. A sentença não vai acabar. A gente pode ter uma sentença favorável que no dia seguinte o processo continua. E da mesma forma, se for favorável para a Coab, o processo também continua. Tá? Então, a gente está praticamente no primeiro degrau ainda do processo final. Tá? Tem tempo. Você acha uma dúvida? Não, né? Bom, do meu lado aqui... Só mais uma pergunta, desculpa. Pode falar. Quantos anos mais ou menos a gente consegue arrastar isso tudo? Mais ou menos? Eu não gosto no direito de falar nunca de prazos, tá? Porque alguns prazos, alguns processos acontecem rapidamente. Tem uma ação, por exemplo, lá no centro de São Paulo, que
é um prédio quase em frente à prefeitura, na Praça do Patriarca. O processo tem 6 meses, estão desapropriando os moradores que ocuparam o prédio. Então, 4 meses o pessoal já vai para a rua mesmo, não vai ter jeito ali, que até os recursos foram negados. Agora tem processo, como daqui, por exemplo, demora. Esse que eu te falei lá de Francisco Morato, a ação é de 2006. 2006, do Yuri. Inclusive, acho que ele vai vir aqui hoje, que é uma liderança de Francisco Morato. Então, desde 2006, o processo é em andamento. Então, praticamente 20 anos aí de processo. Aqui, a minha ideia sempre é fazer o negócio demorar. E aí, é claro, pô, mas o cara tá querendo enrolar? Não, faz parte. Quanto mais tempo a gente fica... Se tivesse alguém interessado nessa área, a gente vai longe, entendeu? Nem a Coab nem o Estado faz nada aqui. Aí a gente tá, quanto mais tempo quer dizer que eles não querem nada. Só aproveitando um detalhe que vocês falando, eu vou aproveitar um gancho, que é o seguinte: o interessado em retirar as famílias daqui, claro, a prefeitura não tem nada a ver com isso no primeiro momento. Não é propriedade dela, tá? Então ninguém tem que se preocupar. A prefeitura, não tem nada a ver com isso aí. É claro que eles se manifestaram no processo. A prefeitura se manifestou uma manifestação assim muito tosca, muito meia boca, com todo O prefeito respeito. veio até aí, doutor. O prefeito veio até aí, na beirada. Sim, mas porque a gente fica construindo escola, essas coisas assim, a gente acha que a prefeitura está querendo alguma coisa com a Não, a prefeitura, a parte da prefeitura, na verdade, é da torre para baixo, entendeu? E já estão fazendo as obras lá. Tentaram colocar uma pressão na gente que esteve lá na prefeitura, na seguinte situação. Ele estava até aqui agora há pouco, mas o rapaz que mexe com os cavalos. Rafael. Então, chamaram a gente da prefeitura para dar a entender que a gente teria uma responsabilidade, a gente que eu falo, a comunidade, né? E resolver a questão dele. Ele falou, não, lá não tem nada a ver. Os limites da associação, dos moradores, da torre para cá, ele está na torre para baixo. Antes disso, nós tínhamos acompanhado, eu vim lá de São Paulo, acompanhei o Rafael e mais um pessoal, o Luiz Lula, também na prefeitura, para tentar resolver a questão dele. Né? Mas assim, com uma camaradagem, vamos colocar dessa forma, né? Que não tinha nada a ver com uma maneira de ajudar. Agora, aí tentaram dar a entender na prefeitura que se não resolvesse lá, que ia colocar todo mundo junto. Eu falei, não, aí não tem nada a ver. A questão dele é dele, Mas eu não estava falando aqui. Então, mas a gente colocou lá dessa forma na prefeitura, entendeu? Não tem nada a ver. A questão dele é nossa, a questão é outra. A questão da moradia. Eu nem sei como ficou essa questão aí, se ele conseguiu resolver com a prefeitura, eu nem tive o desfecho disso, né? Mas é isso, tá? Agora, o daqui, da questão das moradias, é basicamente o que eu falei. Mais uma vez eu reforço, meu telefone, no WhatsApp está disponível no grupo lá, se alguém quiser falar sobre a questão do processo aqui. Pô, doutor, como que tá? Pô, não sei o quê, então aí para isso, entendeu? E é basicamente deixando claro que eu aqui, na verdade, eu sou, assim, entre aspas, um empregado de toda a comunidade. Tá? Então a gente entende que todos colaboram, né? Colaboram com a associação e a associação me paga, mas eu sei de onde que vem os recursos. Então sempre eu estou disposto a atender qualquer tipo de informação. Toda vez que o Luiz me chama para vir para cá, independente se é domingão, estou deixando minha família lá, mas estou aqui, não é a primeira vez, sempre estamos aí, assim como eu atendo também outros clientes da mesma forma, ok? O que eu tinha para falar é isso e boa sorte aí na eleição aí. Muito obrigada. Todo mundo resolveu o problema. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Obrigado, doutor Gabo.